Ou finalmente alguém que entende de materiais plásticos. Vê se você me ajuda. Eu preciso de um material para minha nova aplicação. Esse material precisa ser resistente, ter baixa absorção de umidade e alta estabilidade dimensional, mas principalmente precisa ter um super acabamento superficial. Hum, para. Para por quê? Só te fiz uma pergunta, não pode me ajudar? Não. Para ou poliarilamida. É o tipo de material que eu estou recomendando para você. Ah, para é a sigla do material que você está me recomendando. Entendi. Mas eu nunca ouvi falar desse material. Que diacho que é a tal da para? Isso. Para, PARA, poliarilamida. É um material muito interessante, um material de engenharia. Agora, se você não conhece e você que está assistindo aqui também não conhece, vem comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um material de engenharia muito legal, muito interessante, mas ainda pouco conhecido, só realmente naqueles nichos onde a gente precisa de propriedades muito específicas é que ele é utilizado, mas que eu acho que vale a pena você conhecer porque de repente podem aparecer outras oportunidades. E eu estou falando da poliarilamida, ou para, ou PARA. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse material, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados importantes antes da gente entrar no nosso conteúdo. Já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e o seu comentário nesse vídeo para ele ganhar relevância e ser entregue para um número cada vez maior de pessoas, mas faz a sua parte. Pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos, nos seus grupos de discussão do WhatsApp, nas suas redes sociais, grupos técnicos, para profissionais da área de moldagem, da área de design, seleção de materiais, projetos de peças, na área acadêmica, alunos, professores, pesquisadores, enfim, todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, e você vai receber conteúdo por lá também. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo, e para me ajudar a continuar criando conteúdo como esse, que ajuda aí vários profissionais da indústria e traz informação relevante sobre plásticos para a sociedade, considera aí participar da minha campanha no Apoia-se. Vou deixar o card aqui em cima e tem o link na descrição do vídeo também. Fechado? Vamos lá entrar no nosso conteúdo, falar a respeito da para ou poliarilamida. Tem um PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo. Apresentação na tela agora, tá? As poliarilamidas, que tem a sigla para, tá? Eles são conhecidos como nylon semiaromáticos que possuem um excelente acabamento superficial. Esse aqui talvez seja uma das propriedades mais notáveis das poliarilamidas, mas tem algumas características bem interessantes que eu vou trazer para você ao longo desse vídeo aqui. Então, ó, fica comigo porque você vai gostar desse material aqui. Pode parecer algo muito diferente, algo de outro mundo, mas você vai ver que é bem simples. Bom, as poliarilamidas são tipos de nylons, tá? Elas são um tipo de poliamida um pouquinho diferente, a gente vai ver um pouco da estrutura deles aqui, tá? Então, é interessante a gente relembrar um pouquinho dos nylons. Fica tranquilo que eu vou fazer uma revisão rapidinha aqui no começo desse vídeo, mas se você quiser se aprofundar e conhecer tudo a respeito dos materiais que nós conhecemos como nylons ou poliamidas, conhece o meu curso online que está aqui, ó. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, tá? E você vai ser direcionado diretamente para a página de inscrição, onde você vai conhecer todo o conteúdo do curso, que está aqui listado do lado também, vai conhecer a carga horária, vai conhecer como é que você faz para garantir a sua vaga, enfim. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você vai ser direcionado para a página de inscrição. E no final da apresentação, vai ter também os links. Você pode baixar esse PDF e vai lá, clica em cima da imagenzinha que você vai poder ser direcionado para a página de inscrição também. Certo? Então, ó, se quiser conhecer tudo a respeito dos nylons, vai lá no meu curso online. Mas, para que a gente possa acompanhar esse conteúdo desse vídeo aqui, eu vou fazer uma revisão muito rápida. E o que são os nylons ou as poliamidas? São materiais que, na sua estrutura molecular, à medida que a gente
fabrica esses materiais, que a gente polimeriza esses materiais, essas moléculas elas vão formar uma estrutura muito característica que vai ser responsável por grande parte das propriedades desse material. E essa estrutura está lá no meio da molécula do material, é caracterizada por esse grupo que você está vendo aqui. Ó, tá? Um nitrogênio ligado num hidrogênio e logo na sequência ligado num carbono com dupla ligação num oxigênio. Esse aqui é o grupo amida, que a gente conhece e que está presente na molécula do nylon, e daí vem o nome poliamidas. Tá? Então, quando uma molécula possui essa estrutura aqui na sua morfologia molecular, a gente caracteriza como uma poliamida, como um nylon. Tá? Então, esse, assim, em uma visão muito geral, é o que caracteriza um material ser uma poliamida. Pois bem, existem vários tipos de poliamidas. E eu não vou entrar aqui em muitos detalhes desses tipos diferentes, mas eu quero fazer algumas distinções para você. Tá? Então, o primeiro tipo que eu quero trazer é o seguinte: o nylon ele é tipicamente formado pela união de uma diamina com um diácido. Então, vamos dizer que a gente pegue uma diamina como essa que está aparecendo aqui. Tá? A diamina é caracterizada pela presença do nitrogênio aqui, nesse hidrogênio, tá? E eu tenho uma diamina aqui com 6 átomos de carbono, então é hexametileno diamina. E ela vai se ligar, vai reagir com um ácido carboxílico, né, um diácido, como a gente está vendo aqui, né, o ácido caracterizado aqui por essa presença aqui das duplas ligações, né, aqui ele já está reagido, a gente perdeu um hidrogênio aqui, mas esse diácido, que é o ácido adípico, ele também tem 6 átomos de carbono. Então a gente conta aqui 1, 2, mais 4 aqui do meio, são 6 átomos de carbono. E você percebe que é uma molécula totalmente linear, né? Ela é uma molécula que a gente chama de alifática, tá? Exatamente significando que ela é linear, um carboninho ligado atrás do outro, tá? Bom, esse aqui é um dos nylons mais comuns que a gente tem. A gente tem 6 átomos de carbono que vem da diamina e 6 átomos de carbono que vem do diácido. Por isso, nós temos o que nós chamamos de nylon 6,6, um nylon alifático, tá? Linear, com todos os carbonos bem alinhadinhos ali, certo? Esse aqui é o nylon 6,6. 6,6, o nome, 6 átomos de carbono de um lado, 6 átomos de carbono de outro. Bom, eu poderia substituir esse diácido e essa diamina, ao invés de eu pegar um material alifático, eu poderia colocar aqui o que nós chamamos de um material aromático, ou seja, possui um anel aromático na sua estrutura. Então, vou pegar uma diamina, você percebe aqui a extremidade é igual, só que aqui no meio eu tenho uma diamina aromática, tá? E eu vou pegar também um diácido aromático. Olha só, eu peguei os dois agora aromático e deixei a minha molécula completamente aromática, 100% aromático, em contraste com o material 100% alifático que eu tenho aqui. Nesse caso, nós temos o que nós chamamos de aramidas, tá? Que são materiais muito resistentes e você provavelmente conhece com o nome comercial de Kevlar. Tá? Grande diferença entre esses materiais, além das propriedades mecânicas. Os nylons alifáticos, como a gente está vendo aqui, são termoplásticos, ou seja, podem ser fundidos e processados como a gente processa qualquer outro material termoplástico, por injeção, por extrusão e por aí vai. Já as aramidas, os materiais totalmente aromáticos, eles não são termoplásticos. A gente não consegue fundir esses materiais. Eles são processados via solvente, via um processo um pouco diferente e normalmente são obtidos somente na forma de fibras que depois vão ser utilizadas como fibras de reforço em diversas aplicações. Tá? Agora, não seria muito legal se eu tivesse alguma coisa intermediária, ou seja, que tivesse se aproximando da resistência mecânica de um material como a aramida, totalmente aromático, mas que pudesse ser termoplástico e injetado, estrudado com um termoplástico convencional? Bom, aí é que vem a sacada. Esse material, esses materiais existem. Se a gente pegar, por exemplo, uma diamina alifática, igual aquela que a gente usa no nylon 6,6, mais um diácido aromático, igual que a gente usa no Kevlar, nós vamos ter uma polifitalamida. Tá? A gente tem o que a gente conhece como PPAs, que são materiais de alta resistência térmica principalmente, e que são termoplásticos e podem ser moldados por injeção. Agora, eu poderia, ao invés de pegar um diácido aromático,
eu poderia pegar uma diamina aromática, exatamente como essa que eu uso na aramida, e manter o meu diácido alifático. Exatamente isso que eu posso fazer aqui, ó, uma diamina aromática e um diácido alifático. Com isso, eu tenho agora uma nova classe de materiais, e é exatamente essa classe que a gente está vendo aqui, que são as poliarilamidas, ou PARA, tá? Então você vê que são materiais intermediários entre um nylon totalmente alifático, um nylon totalmente termoplástico, e um nylon ou uma poliaramida, tá, que é totalmente aromático, não é termoplástico, mas é um polímero de altíssima resistência. Esses materiais que estão aqui no meio são materiais semi-aromáticos, porque só uma parte da molécula deles tem o anel aromático aqui na cadeia. E a gente vai falar então, a gente vai se concentrar nesse vídeo aqui, ó, nessa classe de materiais que tem essa pequena diferença na estrutura e que faz toda a diferença em termos de propriedade, em termos de comportamento. Tá? Enquanto as PPA são materiais para altas temperaturas, as poliarilamidas não necessariamente vão ser para aplicações de alta temperatura, mas vão ter propriedades muito diferenciadas comparadas principalmente com os nylons alifáticos, tá certo? Então, é desse material aqui que a gente vai tratar nesse vídeo, das poliarilamidas, tá? Bom, como a gente viu, elas são, então, poliamidas semi-aromáticas, são termoplásticos, porque aí elas combinam essa característica aí de possuir um anel aromático e ter uma parte alifática ali, que permite uma interação molecular diferenciada, tá? No caso das poliarilamidas, o que é aromático é a diamina utilizada, as PPAs, se você se lembrar, são os diácidos, tá? E essa diamina, normalmente a mais comum utilizada, que é aqui, talvez seja o caso dos vários grades que a gente tem disponível no mercado, é essa que está listada aqui, tem um nome feião aqui, ó, 1,3-xililenodiamina, tá? Ou, como os mais próximos costumam chamar, que é o mais fácil, é o MXD, certo? Então essa daqui é uma definição um pouco mais geral aí para as poliarilamidas. Ela tem a sigla PARA, tá? Ou PARA, ou ainda você pode ver em algumas literaturas, em algumas marcações de peças, você vai encontrar como poliamida MXD6, porque ela vai usar num lado da molécula a MXD, que é essa diamina que a gente está falando aqui, e do outro um ácido que pode ter, por exemplo, 6 átomos de carbono. Então, MXD6 é exatamente o exemplo que a gente viu no slide anterior. Tá? A diferença das PPAs é a localização do anel aromático, que nas PPAs é no diácido, e nas diaminas e nas poliarilamidas é na diamina. Tá? Nas versões mais comuns das arilamidas, para injeção principalmente, elas são reforçadas com até 60% de fibras de vidro. Mais comum é que sejam materiais reforçados com fibras, mas estão disponíveis grades sem reforço também, principalmente para aplicações de extrusão e que normalmente são direcionadas para barreira contra gases, contra a umidade, em embalagens, por exemplo. Certo? Então, essa daqui é um resumão das poliarilamidas para você poder ter aí como referência. Agora, quais são então as propriedades que se destacam nesses materiais? Então, é um material de alto módulo de tração e flexão. Tá? Então, é um material muito resistente mecanicamente, exatamente pela presença daqueles anéis aromáticos. Tá? Então, se a gente compara esses materiais com os nylons tradicionais, os nylons alifáticos tradicionais, a gente vai ver que há um incremento de resistência mecânica. Eles, em contrapartida, ou em comparação aos nylons tradicionais também, possuem baixa absorção de umidade, cerca de 87% menos absorção de umidade em comparação com as poliamidas 6 e 6,6, o que é uma grande vantagem do ponto de vista de estabilidade dimensional, tá? E de alteração de propriedades após a absorção de umidade. Então a gente sabe que quando um nylon 6,6, por exemplo, o nylon 6 absorve água, ele tende a ficar mais flexível, mudar as propriedades mecânicas. No caso das poliarilamidas, elas vão ser menos afetadas pela umidade, o que permite que eles sejam utilizados em ambientes que têm presença de umidade um pouco mais intensa. Tá? Possuem também baixo coeficiente de dilatação térmica,
Tá? Então, também são aplicações interessantes quando a variação de temperatura no ambiente de uso das peças é grande. Tá? Embora não sejam materiais para altas temperaturas, se houver uma variação de temperatura grande, as peças têm uma estabilidade dimensional muito interessante. Tá? Agora, uma propriedade que se diferencia muito dos outros materiais, mesmo quando altamente carregada com fibras, é o excelente acabamento superficial. Ela vai ter menos da metade da rugosidade de uma poliamida 6. Tá? Então você vai ter uma peça super brilhante, um alto acabamento superficial, um alto brilho superficial, mesmo aí com é, reforços de fibra. Isso acontece por conta dessa estrutura um pouco diferente do material e como ele cristaliza no molde. Tá? E, portanto, quando você precisa de uma peça de alta resistência mecânica, aliada à estabilidade dimensional e um ótimo nível de acabamento superficial, as poliarilamidas são muito interessantes. Aí, por esse motivo, elas estão, a gente vai ver nas aplicações, elas são utilizadas muitas vezes em peças de acabamento, tá? E também quando a gente precisa de pintura ou algum processo de cromação ou metalização, exatamente por conta dessa muito boa superfície aí com baixa rugosidade, certo? É um material que, do ponto de vista de processamento, tem um ótimo fluxo, então é um processamento muito tranquilo, um processamento que se assemelha, com algumas diferenças, às poliamidas convencionais. Ela está ali no meio do caminho entre as poliamidas convencionais e as PPAs, tá? Mas é um material muito interessante que preenche aí peças, inclusive, de espessuras mais finas e até com espessuras variáveis, a gente vai ver isso daí. Certo? Então essas são as principais propriedades. E eu trago aqui uma tabela, né, para você ter de referência aí. É uma tabela com as principais propriedades das poliarilamidas, com 50% e 60% de fibras de vidro, comparando com o nylon 6,6 e com o nylon 6. Tá? Então, o que você consegue ver é como ela tem aí realmente um aumento de rigidez, um aumento de resistência mecânica, do módulo e principalmente aqui uma pouca variação com a absorção de água. Você percebe aqui que na linha de cima a gente tem o material seco e na linha de baixo o material já hidratado, e você percebe que no caso dos nylons convencionais a gente tem uma mudança significativa de uma situação para outra, enquanto que nas poliarilamidas essa variação é bem menor com a hidratação do material. Tá? Então, uma tabela de referência aí para você. Agora, nem tudo é perfeito. Existem algumas limitações, algumas desvantagens no uso das poliarilamidas. Quais são? A primeira, ela não é uma poliamida para altas temperaturas. No caso, se a gente precisar trabalhar a altas temperaturas constantemente, né, ali acima dos 130, 150 graus, as PPAs vão ser os materiais de escolha. Tá? É porque a gente tem uma diferença aqui, principalmente na TG do material, que vai causar a deformação desse material quando sob carga mecânica e altas temperaturas, comparado com as PPAs. Certo? Então, falou em trabalhar a altas temperaturas, não é o caso das poliarilamidas. A gente estaria já direcionando esse material ou essa aplicação para uma polifitalamina, uma PPA. Além disso, ela não tem uma resistência muito boa à radiação ultravioleta. Então, para aplicações externas, ou ela vai precisar de um acabamento tipo pintura ou metalização, cromação, ou ela vai precisar de uma aditivação específica para suportar a radiação ultravioleta. Tá? Então, é um material que vai sofrer um pouco mais com a radiação ultravioleta para aplicações externas. E, embora o processamento seja bastante fácil e similar ao de poliamidas convencionais, a temperatura do molde precisa ser bastante elevada, acima pelo menos de 120 graus. Então, por isso que eu falo que ela é intermediária entre um nylon convencional e uma PPA, porque ela vai trabalhar nas temperaturas de moldagem das poliamidas convencionais, mas a temperatura de molde precisa ser muito similar à das PPAs. Tá? Exatamente aqui para garantir fluxo e bom acabamento superficial nesse material aqui, para garantir propriedades mecânicas, porque ele precisa cristalizar a essas altas temperaturas para apresentar todas as propriedades que a gente viu, certo? Então, tem alguns detalhes aí que a gente precisa tomar cuidado. Bom, vamos falar um pouco sobre o processamento das poliarilamidas. Vai usar equipamentos convencionais para termoplásticos, é um material termoplástico, então nenhuma necessidade de alteração de máquina ou de equipamentos. Tem aqui um detalhe de perfil de rosca, uma rosca para nylon convencional também, taxa de compressão 2,6 3:1, LD de 15 a 20, tá? Necessidade de secagem, é um material que sim vai precisar de secagem, apesar de absorver menos umidade,
a umidade pode interferir, pode causar degradação do material durante o processo de fusão, então a gente precisa secar o material, garantindo o teor de umidade abaixo de 0,3% para processamento, e por isso um desumidificador normalmente é o equipamento mais recomendado para secagem. A temperatura de massa indicada é de 280 graus, então você vê que é algo próximo do que um nylon utiliza normalmente para injeção, tá ali entre um nylon 6 e um nylon 6,6, tá? Mas a temperatura do molde, pelo menos 120 graus. Tá? Quanto mais alta a temperatura do molde, melhor. A taxa de cristalização, para você poder ter uma ideia aí de tempo de recalque, tempo de resfriamento, é de 3 segundos por milímetro de espessura. E, de novo, para garantir aí, é um material semicristalino, né? Para garantir bom acabamento superficial, para garantir o melhor aspecto das peças e um bom preenchimento das cavidades, normalmente é recomendado uma alta velocidade de injeção. Então, injetar e encher a cavidade o mais rápido possível. Tá? Bom, quais são as principais aplicações das poliarilamidas? Ela trabalha muito em substituição a metais pela alta resistência mecânica e boa estabilidade dimensional. Peças com paredes finas devido ao seu alto fluxo. Então, quando a gente tem peças aí com espessuras bem delgadas, ela pode ser uma alternativa interessante, mantendo ainda um alto brilho superficial. Aplicações de alto brilho, né, que requeiram aí uma boa estética e que possam requerer, inclusive, um acabamento de tipo pintura e metalização. Peças com espessuras variáveis que permitem aí a obtenção de peças, mesmo com acúmulo de massa, sem a presença de rechupes, devido ao alto fluxo desse material e a característica de cristalização que ele possui, a gente consegue ter peças com baixo nível de rechupes. Tá? Então, bem interessante para algumas aplicações de engenharia. A gente já falou aqui sobre peças que requeram pintura e metalização, e também peças que requeram alta estabilidade dimensional em ambientes úmidos ou com variação de temperaturas extremas aí no uso. Não estamos falando de temperaturas altas aí, do tipo 130, 140 graus, mas se tiver uma variação de temperaturas bastante positivas até temperaturas próximas das negativas, a gente tem uma estabilidade dimensional bem interessante para esse produto. E manutenção das propriedades mecânicas em ambientes úmidos. Isso é muito importante também. Tá? Então, um overview das aplicações. Vamos ver alguns exemplos práticos. Tá? Então, a gente tem aqui na área de eletrodomésticos, onde a gente precisa de bom acabamento superficial, alto brilho, tá? Principalmente essas carcaças externas aqui. E também quando a gente precisa de acabamento, tipo pintura, gravações nessas peças, ela é bem interessante para essa ancoragem e para ter um bom aspecto desse tipo de acabamento. Tá? E, obviamente, prover aí uma alta rigidez e resistência mecânica para esses produtos. Na área automotiva, ela tem muitos usos também, principalmente em interiores, devido ao alto brilho, né? Muitas vezes até substituindo materiais como o PC-ABS, tá? Porque ele vai ter esse brilho que a gente considera aí como black piano, a gente consegue atingir esse tipo de acabamento também com peças mais resistentes, com resistência química diferenciada, com possibilidade de diferenciação de design, variação de espessura e por aí vai. Aplicações semi-estruturais, ou seja, aquelas aplicações onde a gente quer uma boa estética, quer uma estabilidade dimensional e vai ter alguma coisa de resistência mecânica ali, talvez não seja o principal componente de resistência, mas ela pode auxiliar na resistência do componente como um todo. Tá? E peças de exteriores também, lembrando que nesses casos ela vai precisar de um acabamento aí de pintura ou cromação ou uma boa estabilização ao UV. Mas existe aplicações em exteriores também, né, onde a gente precisa de um bom acabamento superficial. E, finalmente, na área de saúde, principalmente para instrumentação cirúrgica, é um material que é muito adequado para esterilização, principalmente esterilização por radiação, e possui alta rigidez e estabilidade dimensional, devido ao ambiente em que esse tipo de componente vai ser utilizado. Legal? Bom, eu fico muito curioso para saber como você enxergou esse conteúdo, como esse conteúdo te ajudou a resolver algum problema, a desenrolar algum projeto. Me conta aqui como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia, deixa uma mensagem, manda um comentário aqui para mim, para eu entender como esse vídeo te ajudou. Olha aqui os meus cursos online para você poder baixar o PDF, clicar aqui em cima ou apontar a câmera do seu celular e já ser direcionado para
página de inscrição. Está aqui ó, o curso de nylons novamente, para você se aprofundar nesse material tão interessante. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse que te ajudam aí no seu dia a dia. E se você quiser patrocinar o canal, precisar de uma consultoria, de treinamento, aqui estão os meus contatos. E para sua referência rápida ali no pé da máquina, precisou de alguma informação a respeito de materiais? Baixa o meu aplicativo de referência, só apontar a tela do seu celular aqui para esse QR Code ou baixando o PDF. Clicar aqui em cima e você vai baixar direto no seu celular esse aplicativo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.